Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho do estágio supervisionado do ensino médio, sobre novas tecnologias, recursos para a produção de artigos de opinião e como identificar e não estar repassando fake news nas redes sociais. Alguns assuntos que nós falaremos então no dia de hoje será uso das tecnologias para a produção de artigos de opinião. O que seriam os artigos de opinião? Qual a finalidade deles? E com que intenção as pessoas publicam esses artigos de opinião. Além de falar um pouquinho também sobre as publicações nas redes sociais. O que são essas publicações nas redes sociais? Quais as finalidades que elas possuem? Bem como também as variedades linguísticas, os gêneros textuais encontrados nos meios de comunicação. Por que tem essa questão das variações linguísticas? Qual a finalidade delas? Entre outros. Bem como algumas dicas de sites para estar identificando notícias falsas, principalmente nesse período de isolamento social, em que somos bombardeados por notícias o tempo inteiro e que muitas vezes mal sabemos o que está acontecendo e por uma desatenção, falta de descuido, entre outras coisas, acabamos repassando essas notícias para frente. Manifestações de opiniões através de artigos de opinião. A revolução digital ela trouxe o maior meio de comunicação à humanidade, que conhecemos até os dias de hoje, que é de grande valia, que seria a internet. Por meio da internet, as pessoas elas conseguem trocar inúmeras informações. Pode ser em tempo real, podemos emitir nossa opinião, trocar informações, podemos expressar nossos pensamentos das mais diferentes maneiras. Porém, nós temos que deixar bem claro que existe um conceito de liberdade de expressão, que é extremamente abrangente e tem diversas implicações. Ou seja, quando acabamos por expor nossa opinião, nós estamos sujeitos a receber respostas sobre nossa opinião ou opiniões divergentes sobre esse mesmo assunto, seja ela política, seja ela de ideologia, quando falamos de artistas, entre nos mais variados assuntos. Além de garantir a expressão, o direito também se refere ao amplo acesso à informação a partir de diferentes e variadas fontes, dentro de um ambiente democrático que garanta a liberdade de expressão e imprensa. Há alguns anos já, a maratona por um furo jornalístico, ele tornou-se ainda mais complexa com a massificação das redes sociais virtuais, tais como o Facebook, que possui aproximadamente 1,5 bilhões de usuários em todo o mundo. E o surgimento de notícias falsas vem aumentando muito nos últimos anos e muito mais agora nos últimos dias por conta dessa pandemia e bem também por conta do isolamento social. Ou seja, podem ser notícias falsas, conhecidas também como fake news, meias-verdades ou informações descontextualizadas. A combinação entre leviandade informativa e o imediatismo, ele acabou assustando os donos de empresas de comunicação, porque as fake news elas abalam e já desgastam a confiança do público em jornais, revistas e telejornais, tornando esses poucos confiáveis. Os controladores das redes sociais, eles também acabaram contaminados pelo temor de serem acusados de semear a discórdia e a desorientação informativa. Enquanto políticos, que são os maiores disseminadores de meias-verdades pela imprensa, eles sentem que podiam acabar dando um tiro no próprio pé, ajudando a disseminar essas notícias falsas. Ou seja, quando essas desinformações se generalizassem. Toda essa situação realmente é preocupante, porque muitas vezes nós mesmos recebemos nos grupos de família determinadas notícias e acabamos compartilhando com outras pessoas. Não é seguro que as redes sociais elas são mais
Então, continuando falando sobre essas questões das notícias falsas e manifestações dos artigos de opinião, a situação é realmente preocupante, pois não é segredo que as redes sociais são mais uma caixa de ressonância do que um centro distribuidor de notícias. Comentários e opiniões, eles predominam sobre informes e análises, o que é natural, tendo em vista que a maioria esmagadora dos usuários das redes é formada por indivíduos que desejam dizer o que pensam, pela primeira vez na história. Para a imprensa, a desorientação do público é uma ameaça porque mina a confiança no que é publicado. Para os donos, passou a ser um mau negócio isso, pois num ambiente econômico em que a luta pela sobrevivência corporativa é muito dura e incerta. Os jornalistas, para eles é um desafio isso daí, porque torna urgente a revisão de rotinas e valores seguidos ao pé da letra por muitas décadas. Num ambiente de boataria permanente, ficou perigosíssimo ceder ao impulso do imediatismo nas publicações, sabendo-se que já existem muitos sites e softwares especializados em disseminar notícias falsas com todos os requintes da edição jornalística. Porém, para tudo isso, nós precisamos ter cautela, então, muitas vezes, na hora de estar apresentando essas notícias para as pessoas. E precisamos saber que sim, precisamos dar nossa opinião, precisamos escrever sobre o que pensamos, o que queremos e como agimos. Mas nós devemos ter um cuidado muito grande na hora de estar publicando essas informações. Elas precisam ser verídicas. Não podemos falar algo só por falar. Qual a importância que damos às notícias que lemos e que recebemos, ou até mesmo as que compartilhamos? Acredito que muitas vezes elas passam batidas, a gente simplesmente recebe, chama atenção pela foto ou pelo enunciado da mesma e acabamos compartilhando estas. Isso deve mudar, nós devemos aprender como estar compartilhando essas informações para que não sejamos bombardeados todos os dias por inúmeras fake news. Publicações e manifestações na internet e redes sociais. Para começar, é sempre bom lembrarmos de um jargão muito conhecido por todos nós já. O seu direito, ele termina quando começa o direito do outro, sendo esse um bom parâmetro para relações e interações sociais saudáveis. Afinal, se de um lado temos a liberdade de expressão, do outro nós podemos ter a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, à privativa, à imagem e à honra. Nós devemos, dessa forma, manter um equilíbrio e um bom senso, que deve prevalecer acima de qualquer outra coisa. Afinal, por mais que sejam notícias, nós devemos ter consciência do que vamos estar compartilhando. E não podemos confiar em tudo que recebemos nas redes sociais, isso já é certo. Devemos, antes de estar repassando essas informações, procurar saber um pouquinho mais se elas são verídicas ou não. E eu deixo aqui para vocês uma pergunta. Se nesse tempo de isolamento social se tornou mais comum essa disseminação de notícias falsas, e por que isso? Qual a finalidade dessas pessoas com tudo isso? Qual a importância que damos às notícias que recebemos, lemos e compartilhamos na internet? Muitas vezes, ao recebermos algo independente da rede social, não levamos tão a sério e acabamos não lendo toda a matéria na íntegra, nem se atentando aos fatos contidos nessas notícias. E assim acabamos por compartilhar algo que é falso. Mas afinal, podemos confiar em tudo que lemos, vemos e recebemos nas redes sociais? E aquela mesma pergunta: em tempos de isolamento social, se tornou mais comum a disseminação de notícias falsas? Mas afinal, o que são fake news? Elas são tipos de notícias que são feitas e divulgadas com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo. Geralmente é para figuras públicas. Se atentem muito agora nessas épocas eleitorais, que isso ocorre muito para estar degradando alguns políticos da área. Mas como que nós podemos estar verificando se essa notícia
Como eu sei que essa notícia que eu recebi ou essa reportagem que eu vi é verídica ou não? Primeiramente, existem várias plataformas de checagem de fatos que podem ajudar a sabermos se essa notícia que recebemos ou que foi compartilhada conosco ela é falsa ou não. Ah, Devemos também verificar os sites da notícia, se é conhecido, verificar a data da notícia, o conteúdo, o título e procurar em outros sites conhecidos ver se essa mesma notícia ela aparece nesses sites ou não, desta mesma forma ou de uma forma muito parecida. Nós devemos se atentar porque às vezes eles mudam alguns nomezinhos no site e acabam modificando a notícia. Eu acredito que assim, grande parte da maioria ou todo mundo já recebeu uma notícia falsa e acabou compartilhando. Isso por experiência por mim ou por outras pessoas, muitas vezes não por maldade, mas por algum descuido, entre outros. As fake news, elas são um verdadeiro mercado e eles são alimentados por pessoas de grande influência, geralmente por políticos que compartilham. E nós acabamos a compartilhar por descuido, muitas vezes, desatenção, por falta de conhecimento, entre outros assuntos. Então, sempre lembre, antes de compartilhar qualquer coisa, verifique a veracidade dos fatos e as fontes, se essas são confiáveis ou não. Como eu já tinha falado para vocês, será que sabemos identificar realmente essas notícias falsas? Ou também conhecidas como fake news? Eu vou estar passando algumas para vocês para a gente estar discutindo algumas peculiaridades das mesmas. Isso é confiável? Tem essa reportagem aqui, ó. As flores no entorno do acidente nuclear de Fukushima sofreram mutações genéticas. A reportagem diz assim: não há muito mais a dizer. Isto é o que acontece quando flores nucleares têm defeitos de nascença. Será que isso é real? Esse fato realmente é real? Analisando tudo aqui, eu fui procurar ver se a notícia era verdadeira ou não. A foto, ela é real. Porém, não há nenhuma indicação de que tenha sido tirada em Fukushima. Estas deformidades, elas podem ocorrer sem que haja reação com a radioatividade. É um fenômeno natural que ocorre em qualquer espécie de plantas. Essa foto ela foi retirada de um site de compartilhamento de imagens e não há como comprovar a origem ou a localização da foto. Porém, o texto é uma opinião do autor. Red Bull pagará 13 mil dólares a clientes que não ganharam asas. Isto é confiável? É verdade que a Red Bull terá que indenizar os consumidores que não ganharam asas? A princípio, a notícia, quando você já olha de cara, parece que é falsa, né? Porém, essa é uma notícia verdadeira. O slogan da Red Bull, que é Te dar asas, o texto é da revista Exame. E a Red Bull ela foi processada pela propaganda enganosa e teve que indenizar milhares de consumidores. Essa decisão ela é bem curiosa, né? Pois dar asas a alguém pode ser entendido como uma expressão figurativa e não literal. Mas eles tiveram que pagar essas pessoas. Uma história parece duvidosa, desconfie, pesquise. As fake news costumam ser sensacionalistas e apelam para a emoção do autor. Aqui tem alguns levantamentos da Folha de São Paulo sobre as páginas de fake news de 2017 a 18. Os veículos de comunicação tradicionais, eles apresentaram uma queda de 17% em seu engajamento, ou seja, na sua interação. Enquanto os propagadores de fake news, eles tiveram um aumento de 61%. Para legitimar as fake news, as páginas elas produzem e divulgam esse tipo de informação, elas costumam misturar informações falsas com notícias verdadeiras de fontes confiáveis. Outro problema presente nas redes sociais são as chamadas sensacionalistas, que induzem muito a erro. Ou seja, são as pessoas que desejam espalhar um boato, eles podem retirar de contexto um dado ou uma declaração para usar um título ou no texto da postagem. Uma outra característica das fake news é a utilização de montagens de vídeos e imagens, assim como a gente viu anteriormente ali. Ou seja, o usuário da internet ele é muito visual. Por isso, uma foto manipulada ou fora de contexto
pode facilmente ser acreditada como verdadeira. E como combater essas fake news? O que nós devemos fazer para isso? O combate às fake news é muito difícil, nós estamos vendo isso nos noticiários quase todos os dias ultimamente, né? Pois os mecanismos de produção e vinculação das falsas notícias, elas são muito eficientes e escondem as identidades desses criminosos. Muito bem. Para o usuário da internet, o importante é conseguir identificar uma notícia falsa ou sensacionalista e não compartilhar o conteúdo duvidoso. Agências de jornalismo especializados são uma ferramenta muito útil para saber se o conteúdo é fake news ou não. Eu trouxe aqui 3 sites que são bem interessantes que podem estar ajudando sempre que a gente tiver dúvidas sobre a questão das fake news. É a agência Lupa, o boatos.org e aos fatos, tá? A agência Lupa é uma criação da revista Piauí, da Fundação Getúlio Vargas, e foi lançada em 2015. O site ele analisa todos os tipos de conteúdos nacional e internacional e vai classificando eles em verdadeiro, mas ainda é cedo para dizer que aquela notícia é falsa ou não, se o conteúdo é exagerado, se é contraditório, insustentável ou falso de olho. Também temos o boatos.org, que é um site que é formado por vários jornalistas brasileiros que eles investigam esses conteúdos que circulam nas redes sociais e informam os leitores se são verdadeiros ou falsos. E também temos o Atos e aos Fatos, que seus criadores eles fazem parte de uma rede internacional de investigadores que trabalham em uma análise dos assuntos mais populares da internet. Esse site é bem interessante porque ele possui uma parceria com o Facebook e ele ajuda os usuários do Messenger na navegação e identificação da veracidade dos posts. As notícias são definidas pela equipe como verdadeiras, imparciais, exageradas, extraordinárias, insustentáveis ou falsas. Esses são alguns cuidados e algumas dicas que eu posso estar passando para vocês, para nós prestarmos um pouquinho mais atenção quando recebemos algumas notícias, para não estarmos divulgando algumas notícias falsas. Sempre lembre, antes de compartilhar algo, procure saber a veracidade desses fatos, se realmente elas são verdadeiras ou não. Atentem-se muito quando vocês recebem algumas coisas no WhatsApp de vocês, que aqueles casos clássicos de correntes que são sem autoria, que tem algumas fotos muito chamativas ou algumas palavras erradas, que pode ter certeza que elas não são verdadeiras. Sempre que essas notícias tiverem erros de grafia, é um dos sinais de alerta para nós prestarmos um pouquinho atenção e irmos pesquisar para saber se realmente essas notícias são falsas ou não. Espero que vocês gostem. Eu deixei alguns vídeos ao final para que vocês possam estar olhando também para ver um pouquinho mais e saber e ter interesse em saber um pouquinho mais sobre a questão das notícias falsas, sobre os artigos de opinião, que eles são muito importantes na hora de se falar. Porém, nós devemos ter atenção e consciência do que do que vamos fazer e do que vamos compartilhar nas redes sociais, tá?